Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo, capítulo 27. Jejue e ore para vencer. O jejum é a oração ao Senhor, consistem numa das coisas mais poderosas a se fazer. Creio que se trata de uma disciplina espiritual tão importante que não vejo como seria possível vivenciar liberdade total, plenitude completa e sucesso verdadeiro sem ela. Jejuar é tomar a decisão de não comer por um período específico para dar as costas àquilo que sua carne mais deseja e colocar Deus no centro de tudo. O jejum a leva a um conhecimento maior do Senhor e abre o caminho para uma atuação mais poderosa do Espírito Santo em sua vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados em Isaías 58, e qualquer um deles já seria razão suficiente para aderir a essa disciplina espiritual. Somente no versículo 6 há 4 grandes motivos. Número 1. Soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo prender você, o jejum a soltará e operará a liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo derramasse o óleo da unção sobre você, e o inimigo não conseguisse segurá-la. Por meio do jejum e da oração, você encontrará liberdade de forma mais rápida e completa. Número 2. Desatar as cordas do jugo. O jejum é o caminho para nos livrar de qualquer jugo que carreguemos. Todos os dias pode haver jugos sobre nossos ombros que não fomos criadas para carregar. O jejum, acompanhado de oração, é a melhor maneira de levantar esses pesos. Número 3. Pôr em liberdade os oprimidos. Há libertação quando você jejua, mesmo se ela não ocorrer durante o jejum em si. A oração e o jejum abrem caminho para isso. Número 4. Romper todo jugo. Romper o jugo significa a liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros ou por sua compreensão limitada do que de fato é a liberdade em Cristo. Existe um ponto de interrupção no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que eu, o Senhor, quero ver acontecendo quando você jejuar? Deus está dizendo que não quer que jejuemos apenas para que nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilhar diante dele, a fim de que ele realize essas coisas em nossa vida. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas em minha vida. Nunca aconteceu de eu jejuar, orar e não vivenciar algum tipo de ruptura em minha vida ou na vida das pessoas por quem estavam orando. Jesus disse que existem algumas espécies de amarras espirituais que só podem ser eliminadas por meio do jejum. Creio que esse foi um dos aspectos extremamente importantes da minha libertação. Todos os motivos para o jejum que citei acima, com base em Isaías 58, versículo 6, descrevem com pontualidade o que aconteceu comigo de maneira inegável. Desde então, o jejum periódico tem influenciado todas as áreas do meu ser físico, mental, emocional e espiritual, e fará o mesmo por você. Quando quiser minar qualquer plano do maligno que estiver tentando construir uma fortaleza em sua vida, ou desejar que o jugo seja tirado de seus ombros, ou sentir necessidade de liberdade e ruptura, não só em sua vida, mas também na vida das pessoas que ama. O jejum e a oração realizarão tudo isso. O jejum é um passo de obediência. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, você apenas estará numa dieta muito radical. Você se priva do alimento por um período específico a fim de se dedicar à oração
e se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias, o jejum não é apenas uma prática antiga para o qual olhamos e agradecemos ao Senhor por não precisar mais cumprir. Ela é tão relevante e crucial para uma vida de sucesso verdadeiro como sempre foi. Jesus disse: quando jejuarem, ele não falou, se algum dia sentirem vontade de jejuar. Deus sabe que o maior prazer de todos nós é comer. Ninguém sente vontade de parar de comer e se negar, mas, quando fazemos isso, damos um passo de obediência ao Senhor para a sua glória e mostramos ao nosso corpo quem está no controle. O jejum quebra o domínio do inimigo sobre sua vida, a fim de livrá-la de qualquer coisa que a amarre. Por exemplo, maus hábitos de saúde, processo de pensamento obsessivo e emoções negativas podem ser quebradas por meio do jejum e da oração. Essa tem sido minha experiência pessoal. O jejum ajuda a ganhar força espiritual, a limpar seu coração e lhe dá clareza. Você pode receber revelação de Deus, que a dará o conhecimento necessário para solucionar problemas específicos. À medida que se aproximar do Senhor, você o ouvirá falando a seu coração sobre a direção correta para a sua vida, ou enxergará a maneira de superar uma situação difícil. Jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quando tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parecer fora de controle, o jejum e a oração colocarão de volta sob o controle do Senhor, eliminando a confusão. À medida que jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum acompanhado de oração é um dom e um privilégio concedido pelo Senhor e influenciará positivamente todos os aspectos de sua vida. Nem sempre você sentirá o desejo de jejuar, mas toda vez que o fizer, ficará muito feliz por causa da vitória espiritual incrível que vivenciará. O que fazer durante um jejum rápido? Neste livro, abordarei apenas o jejum rápido de 20 a 36 horas. Se Deus a chamar a jejuar mais tempo, procure um livro específico sobre o assunto para ter orientações de como realizá-lo com isto. Antes de tudo, ore sobre o jejum. Pergunte a Deus quanto tempo deve jejuar. Peça ao Espírito Santo que a conduza na prática, a fim de que você aproveite esse período para orar sobre coisas nas quais não pensaria de outra maneira. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Se você é novo nessa prática, comece apenas jejuando durante um período de uma refeição. Use o tempo para orar. Não fique impaciente esperando resultados. Não diga: estou jejuando há 45 minutos e ainda não sinto que nenhuma fortaleza maligna de Satanás foi quebrada em minha vida. Dê tempo a Deus. Talvez você não perceba nada durante o jejum e só comece a ver os resultados nos dias ou nas semanas seguintes. Quando estiver jejuando, beba muita água pura. Caso se sinta fraco, prepare um caldo de legumes. Coloque uma cebola, uma batata, 2 cenouras e 2 talos de salsão, todos limpos, descascados e cortados em pedaços, numa panela com 1 ou 2 litros de água. Deixe cozinhar por cerca de 1 hora antes de tomar o caldo. É preciso estar saudável e forte para jejuar, e o caldo poderá ajudá-la. Com o tempo você não necessitará mais dele. Deus sabe o que você é capaz de fazer, então faça o que pode. Se você só consegue jejuar uma refeição por semana, tomando o caldo de legumes, faça isso. O importante é negar a si mesma aquilo que sua carne deseja a fim de fazer o que Deus quer. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Toda vez que você jejuar, leia Esias 58, 6, 14. Inclui o texto no final desse capítulo. Nessa passagem, Deus descreve o tipo
de jejum que deseja e o que quer realizar por meio dele. Os versículos a lembrarão do motivo primário do jejum e do que deve fazer enquanto jejua. Além disso, revelarão quais serão suas recompensas. Por exemplo, prontamente surgirá a sua cura. Você clamará ao Senhor e ele responderá. Ele o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, fortalecerá os seus ossos e muito mais. Toda vez que leio essa parte da Bíblia, inspiro-me mais uma vez a jejuar de maneira ainda mais profunda. Sei que o mesmo ocorrerá com você. Se tudo o que precisa ser realizado na vida pudesse ser feito sem jejum, por que então por que Jesus teria jejuado? Se houve alguém que talvez não tivesse necessidade de jejuar, essa pessoa seria Jesus. Mas ele sabia que o jejum era a única maneira de ver algumas coisas acontecerem. Depois de voltar do jejum de 40 dias, Cristo deu início ao seu ministério de cura e milagres. Se ele precisou jejuar, quanto mais nós, para realizarmos um ministério poderoso. O jejum prepara você para um toque novo de Deus em sua vida. Muitos grandes personagens da Bíblia jejuaram logo antes de um grande avanço espiritual. O mesmo acontecerá com você. Você está pronta para progredir? Vamos para o poder da oração. Senhor, eu te peço que me ajudes a jejuar e orar para a tua glória. Capacita-me a deixar de lado minha atividade preferida, comer o alimento que providenciaste para mim, para te exaltar acima de tudo em minha vida. Mostra-me com frequência e por quanto tempo devo jejuar, e me habilita para fazê-lo. Ajuda-me a ficar bem e forte o suficiente para jejuar da maneira que desejas para mim. Muito obrigada, porque quando jejuo, tu quebras as fortalezas do inimigo em minha vida e soltas todas as correntes da maldade. Peço que estilhaces qualquer pensamento errado ou obsessão dentro de mim. Liberta-me dos fardos pesados que tenho carregado. Quebra todo jugo de opressão em minha vida. Mostra-me sobre quem e o que orar enquanto estiver jejuando. Revela-me formas de orar que ainda não compreendo. Ajuda-me a fazer o possível para ajudar os outros e alimentar os famintos. Mostra-me de que maneira estender as mãos aos aflitos e sofredores. Ajuda-me a orar, ajuda-me a honrar o sábado, teu santo dia, fazendo aquilo que honra a ti, sem seguir os meus caminhos e fazer o que quero. Ajuda-me a querer o que tu queres. Obrigada, porque enquanto jejuo, tu cuidas dos detalhes de minha vida e me orientas. Sou grata porque minha luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a minha cura. Obrigada porque, quando clamo, tu respondes. Em nome de Jesus, amém. Eu te faço a pergunta, você já fez jejum algum dia? Você sente que você não consegue? Que você não está sendo ouvida pelo Pai? Então faça jejum. Tá falando, tá acabando de dizer aqui, né? Então faça o jejum. Comece a fazer. Porque é através do jejum que a gente vai estar mais próximo dele ainda. Ele precisa sentir de você que você não está sendo fraca na carne. Ele precisa saber isso de você. Então, para ele ter certeza disso, ele quer que você faça o jejum. E é o jejum em si que vai te dar resposta.
Ele vai te dar essa resposta. Só que ele precisa dessa sua força primeiro. Ele precisa disso. E eu venho aqui novamente dizer para vocês: é difícil? É difícil. Ficar sem comer, então? Mais difícil ainda. Não é fácil. Não sei vocês, mas eu amo comer. Eu amo, amo, amo comer. É muito difícil. Eu sou muito sincera pra dizer aqui nesse vídeo. Eu amo, amo comer. E não é fácil fazer o jejum. Não é fácil. Chega uma certa hora do dia que você começa a salivar, pra você ter uma noção. Não é fácil. Só que aí é o Satanás, entendeu? Que ele tá ali, ó, na tua mente, ali na tua cabeça, falando assim: vai lá, come, vai lá, come, vai lá, come. E é nesse momento dessa fraqueza que você tem, é hora de você pegar a Bíblia e fazer a oração. É hora de você pegar a Bíblia e falar com Deus. Essa é a hora. Porque aí ele tem a certeza que você não tá dando ouvido ao lado do Satanás, entendeu? Ele vai ter a certeza absoluta disso. Que a carne não significa mais nada pra você. Mais nada. Ele quer que você seja espiritualmente, mentalmente dele. A carne não é nada. A carne, quando a gente morrer, vai lá pra terra, os bichos vão comer. Qual o significado da carne pra nós? A carne é só uma parte do corpo que ela tá aqui na terra pra aguentar os 80, 90, 100 anos de experiência na terra. Só que Deus, ele não age na nossa carne, ele age na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Não vai adiantar. Ai, meu Deus, eu vou morrer um dia. Ai, não sei o que. Você vai? Vai morrer sim. Todo mundo vai morrer um dia. Você tá com medo de morrer? Não tem que ter medo de morrer. Você tem que ter medo da sua alma. É da sua alma que você tem que ter medo. Tá entendendo? O tempo que você viveu aqui na Terra, você fez certo ou você fez errado? É isso que você tem que pensar. Se você fez errado, você pode ter certeza que você vai passar pela sala do julgamento. Você pode ter certeza disso. Agora, se você fez tudo certo, se você foi uma boa pessoa, se você ajudou, se você andou no caminho de Deus, e se você fez o que Deus te pediu, o que era o seu propósito, perfeito. Deus vai falar assim pra você: maravilha, filho. Maravilha, filha. Por ter feito o que eu designaste a ti. Pronto. Pensa que maravilha. Então comece. Comece a jejuar. E comece a falar com Deus. Novamente eu tô falando no vídeo. Fale com Ele todo santo dia. Converse com Ele todo santo dia. Você não conversa com seu marido, você não conversa com sua esposa, você não conversa com seus filhos, você não conversa com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, com a tua irmã, com seus amigos. Por que você não conversa com Ele? É a pergunta que eu te faço. Por que você não conversa? O que tá te impedindo de conversar com Ele? Não tem que te pedir nada. Ai, Kátia, mas eu não sinto ele. Eu não sinto ele aqui. Ai, Kátia, eu não tô ouvindo ele. Você precisa mesmo? É disso mesmo que você precisa? Ou você tá sendo fraca mentalmente?
Ou você tá dando desculpa pra você mesma? E aí? Qual é a resposta? Né? Eu deixo pra você pensar agora. Siga o caminho dele. E siga com ele. E peça ajuda pra ele. Agradeça pela vida que você tem. E agradeça pela vida que você vai ter. Agradeça. Ok? Deixa os like. Se inscreve no canal. Se gostarem, deixa nos comentários aqui embaixo. E a gente vai pros finais dos capítulos agora, né? Esse aqui é o capítulo 27. E a gente vai pros 3 últimos, né? 28 de 9, 30. 27, 27, 27 de hoje, 28 de 9, 30. Isso mesmo, 3. Os últimos 3 capítulos. Ok? Fiquem com Deus. E muito, muito, muito obrigada.